Patrimônio é uma palavra que serve para vários usos. No sentido de herança coletiva, ela pode designar todo o patrimônio arquitetônico que nós temos, pode designar também a culinária, pode designar o artesanato, a música, as artes em geral. Em suma, pode designar toda a produção humana, inclusive a paisagem natural. Do ponto de vista mais específico, o patrimônio documental, ele vai designar o corpo documental que foi produzido ao longo do tempo, seja por instituições do Estado, seja também por particulares. O patrimônio documental não é outra coisa senão a materialização da experiência e do vivido pelas sociedades humanas. É a partir dessa documentação, composta pelo patrimônio documental, que os historiadores têm as condições para recuperar parte da história das sociedades, a história de um povo. A preservação documental vem dando passos importantes nos últimos 10, 15 anos, em grande medida em virtude de apoio fornecido pela FAPEAM. Eu lembraria também de outras instituições encarregadas do cuidado com o acervo documental do Estado. O Arquivo Público do Estado é o mais antigo delas, o Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, o IGA, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, o Palacete Provincial, onde fica guardada uma importante coleção arqueológica, a Biblioteca Pública, que também pertence ao Estado, no âmbito da Justiça, o Centro de Memória da Justiça do Trabalho e o Arquivo do Tribunal de Justiça, o Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas, firmou um convênio com o Laboratório de Pesquisa em Arquivologia. O Laboratório de Pesquisa em Arquivologia, História e Patrimônio, ele foi idealizado para poder auxiliar as 3 pilares dentro da universidade no curso de Arquivologia, que vem a ser o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, o laboratório ele tem essa função de agregar ações, projetos, pensar a preservação dentro do patrimônio documental dentro do nosso estado. Quando eu entrei na universidade, em 2017, a gente sempre escutava muitos veteranos falarem façam pesquisa, façam PIBIC, procurem os laboratórios, procurem os professores para fazer projeto. E eu vi uma chamada do professor Leandro afixada em algum mural, falando que ele estava procurando bolsistas para trabalhar com projetos sobre patrimônio documental, tanto da história quanto da arquivologia. E aí eu me interessei, Eu falei, ótimo, é um trabalho onde eu vou conhecer as fontes, eu vou conhecer metodologias de pesquisa, como era um levantamento bibliográfico. Eu ia conhecer outras ferramentas de pesquisa e outros espaços de pesquisa. Eu entrei e não conhecia muito, não conhecia nada ali de arquivo. Desenvolvi tanto na escrita de artigo, relatório científico, até mesmo com o conhecimento de arquivo. Eu estagiei na junta comercial do Amazonas e eu pude, mesmo ali, sendo um pouco mais novo do que os outros, estar levando um conhecimento a mais com o que eu estava aprendendo ali, através do laboratório. Graças ao projeto, me empolgou como acadêmica e criou em mim uma vontade de ir atrás de mais conhecimento, de correr, de me empolgar, e fez que eu ficasse no curso. Então foi super importante para mim. Foi, assim, essencial. O diagnóstico e identificação é a primeira atividade a ser realizada assim que o acervo chega no laboratório. Consiste em diagnosticar a situação de conservação e o levantamento das necessidades emergenciais, como higienização e restauro, assim como a situação jurídica do acervo. A higienização busca eliminar sujidades e objetos que possam acelerar a degradação do documento, como clipes de metal, elásticos e fitas adesivas, assim como a desinfestação de agentes biológicos como fungos
fungos e insetos. O acondicionamento visa substituir as caixas, sacos, pastas e outros materiais agressivos por invólucros de papel alcalino, assim como caixas especiais reforçadas que possibilita a guarda correta do acervo. O restauro visa estabilizar a degradação e danos físicos ou químicos que tenham ocorrido ao acervo ao longo do tempo. Seguindo critérios técnicos do CONARC, a digitalização tem como objetivo dar acesso à informação, diminuindo o contato com o documento original. Depois de todas essas etapas, principalmente da digitalização, pensamos aqui também quais seriam os melhores instrumentos, uma base de dados online, criação de instrumentos físicos como catálogos, como guias, levantamento de relação desses acervos. Tem um processo que é muito importante, que sai um pouco dessa questão mais técnica, né, de preservação, que é a perspectiva política, tanto no ponto de preservação mesmo. Então, quando a gente precisa buscar o acervo que pode estar sendo prejudicado, que pode estar sofrendo algum perigo, assim como identificar locais que possam de fato custodiar esse acervo. Lembrando, o laboratório ele não tem previsão nesse exato momento de fazer a custódia de acervo documental, do patrimônio documental. Só fazemos um trabalho técnico, mas também fazemos essa intermediação política entre o detentor do acervo, que caso não tenha condições, e as instituições. Esse acervo ele foi doado à universidade pelo Ministério da Cultura. Ele foi comprado do Thiago de Mello, do poeta, né? Uma equipe da UFAM foi até Barreirinha, fez a seleção do material. Ele foi adquirido então pelo Ministério da Cultura e foi entregue à universidade e levado para o sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Amazonas. Esse acervo, na verdade, ele é um acervo muito vasto. Ele é composto por obras bibliográficas, livros, por documentação, uma documentação que foi encaminhada para o laboratório, e ele é composto por obras artísticas que foram encaminhadas para o CAUA. Bom, eu acho que o laboratório ficou com a parte mais interessante. Por quê? Porque ficou com as comendas, ficou com as correspondências, né? Ficou com uma série de documentos que constrói a trajetória histórica de Thiago de Mello. O laboratório trabalhou com documentos muito inéditos, muito raros, próprios, né? Únicos, e que isso permite que a gente entenda como Thiago de Mello construiu o seu ciclo de relações, como é que ele foi visto pela comunidade internacional e como é que ele constrói também parte daquilo que ele produziu na sua vasta produção literária. O acervo é riquíssimo, porque ele é um acervo que não trata somente de arquitetura, ele trata sobre a história da Amazônia. Boa parte do acervo arquitetônico ele está na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que veio para cá são alguns projetos, mas principalmente projetos já digitalizados, isso é importante, e documentos, cartas, registros. Nós temos desenhos, um acervo fotográfico imenso de mais de 10 mil fotos de obras e também que conta a história da cidade, como por exemplo o início da Compensa, o início aqui do Coroado, ou seja, fotos aéreas que o próprio Severiano Porto fazia, e além das premiações, né, das placas, enfim, de todas essas condecorações que são objetos de museu e que é um dos nossos objetivos também daqui para frente. Isso é um projeto institucional, é um projeto da Universidade Federal do Amazonas. E que ele é um projeto que ele não envolve somente a área da arquitetura e urbanismo. Além da Faculdade de Tecnologia, teve uma importante parceria que nós fizemos com o professor Leandro Aguiar, do curso de Arquivologia, para que nos dê esse amparo, né, técnico necessário para a organização desse acervo. Esse acervo, ele é um acervo que vem sendo montado a partir de pequenos projetos. A ideia era buscar o máximo de documento e organizar dados históricos sobre uma região etnográfica. No caso, nós privilegiamos a região do Vale do Javari,
que é uma região com a qual eu tenho uma especial relação de pesquisa desde 2009. Então nós começamos organizando documentos que nós tínhamos da FUNAI e esses documentos eram diversos. Então nós tínhamos, por exemplo, nós temos memorandos, nós temos ofícios, nós temos relatórios, mas também temos mapas, muitos mapas. Nesse primeiro momento, o objetivo dessa pesquisa é criar o espaço, um espaço funcional, né, que tenha condições de receber acervos, de dar o tratamento adequado, tornar aquilo numa área funcional para vários pesquisadores e que a gente tenha informações qualificadas e organizadas. Mas, por outro lado, também criar uma área que futuramente possa ir se expandindo, eu falo não só de expansão física, mas de expansão de trabalho, em que a gente possa efetivamente trabalhar com documentação linguística. O projeto era, no final, a ideia do professor era criar um produto que era o catálogo do acervo do Silviano Santos. Eu vim conhecer o acervo fotográfico, ver como estava a organização dele, se tinha alguma organização prévia nas fotografias, ver se tinha fotografias digitais, que no caso tinha as fotografias que eram físicas, foram digitalizadas, então tinha também no formato digital, digitalizada na verdade. E eu comecei com uma organização prévia da parte administrativa dos documentos, de como esse acervo veio parar aqui no Museu Amazônico. A ideia inicial era essa, entender como que aconteceu em linha do tempo, como que aconteceu para essa documentação chegar e vir parar no Museu Amazônico. No acervo foi descoberto a transcrição Romance de Minha Vida, que cremos que foi o próprio Silviano Santos fez apunho, e isso não tem publicado em nenhum lugar, seja publicações nacionais ou internacionais, pelo menos não encontramos. Diante do apresentado, espero que todos tenham conhecido um pouco mais do nosso laboratório. Não apenas das práticas e técnicas de preservação, mas também sobre a sociedade, a cultura e o nosso patrimônio documental a ser preservado no Amazonas. Para conhecer mais as ações do laboratório, acesse o nosso site. Muito obrigado a vocês!